Ramon, daqui a pouco vai falar também sobre Ancelotti. Queria que você falasse um pouco sobre o Santos. Futebol pobre hoje do Santos, mais uma vez, né, Ramon? Criando muito pouco para ameaçar o gol do Ceará. Boa noite, Ramon. Boa noite, Diniz, Mansur, todos que acompanham o Troca. Sim, um jogo sem sal, posso falar assim, né? O Santos, uma equipe que a gente vai se aprofundar muito mais daqui a pouco. Mas é uma equipe que parece aquele arame liso, né? Roda a bola, cruza e não consegue finalizar, não consegue agredir o adversário. É um time que lateraliza muito o seu jogo, o jogo passa muito pouco pelos pés dos meias no centro do campo. Então fica um jogo às vezes até previsível. E aí pega um Ceará, que veio com o intuito, óbvio, de garantir primeiro o empate. Pro Ceará esse empate foi importantíssimo, se manteve no G6. O Ceará vem de uma Série B e mantém a sua sexta posição. Importantíssimo, um time que é muito físico, que tem muito duelo físico, muito bem treinado pelo Condé e conseguiu tirar esse jogo que o Santos não tem, esse entre linhas, no centro do campo, né? Fazendo uma marcação até, trazendo o Lucas Mugni, sacrificando um pouco o seu 10, o seu meia, que não tem essa característica para uma linha de 5, fazendo um 4-5-1, deixando só o Pedro Raul na frente com seus dois pontos, Galeano e Pedro Henrique, para atacar a profundidade quando roubasse a bola. Enfim, mas pensando no Ceará, baita do resultado, um time que vem crescendo, repito, muito bem treinado, com uma ideia de jogo, sabendo que, em comparação aos outros elencos do brasileiro, é uma equipe inferior tecnicamente. Então, o que ela tem que fazer? Ser organizada e competir. E isso o Léo Condé está conseguindo fazer. É isso, vamos com mais informações então, vamos voltar ao Allianz Parque, lá estão Isabelle Moraes, Sérgio Xavier e Aline Calandrini. Meus amigos, boa noite para vocês, de volta agora ao Troca de Passes para a gente falar um pouco mais sobre esse jogo decepcionante, né? Aliás, outro do Santos dentro do Campeonato Brasileiro, o Santos trocou o técnico, é muito pouco tempo ainda para o Kleber Xavier começar a tentar dar uma arrumada na casa, mas, por enquanto, o Santos não dá mostras de melhora. Certo, Isabelle? Bem-vinda mais uma vez. É isso, Diniz. Boa noite para você, para o Mansur e também para o Ramon. Agora, nesse contato nosso direto, estamos no Allianz Parque, casa do Palmeiras, mas que hoje recebeu o Santos. O Peixe, com essa ideia de trazer mais jogos para a capital paulista, fez seu primeiro jogo em São Paulo na temporada como mandante. Se for considerar os 2 jogos que fez na capital como mandante no ano passado, né, em Neoquímica e Morumbis, agora Allianz, foram mais de 130 mil torcedores nesses 3 jogos, né? Tem realmente um apelo muito grande na capital paulista. E para os pouco mais de 35 mil aqui no Allianz hoje, não foi muito bom o jogo não, tá? Empate por 0-0 entre Santos e Ceará. Tô com Calan e Serginho Xavier, que há pouco me acompanharam na transmissão no Sport TV e no Premier. Serginho, um resultado que não é bom para o Santos, né? O Ceará até com o empate chega ao G6, é o 6º colocado, mas ainda não venceu fora de casa o Ceará. E o Santos não deixa a zona do rebaixamento e vai numa sequência, segue numa sequência sem vencer. Boa noite. Boa noite, Isa, boa noite, Calan, e boa noite principalmente os companheiros do estúdio que a gente está se vendo agora. Eu vou ter que ter uma pequena discordância, e é pequena mesmo. Eu acho que tem evolução do Santos, mas é uma evolução tão pequenininha que foi insuficiente para mexer no marcador. O Santos, no primeiro tempo, consegue fazer um jogo bastante seguro até. O Ceará praticamente não chega no ataque. E o Santos consegue com o duplos, os 2 centroavantes, né? Tá o Tiquinho, mas também o Tassiano tá ali na área, fazer volume, e eu achei isso muito corajoso, porque é um mau momento do Santos, um momento que o Santos toma muito gol, um momento que o Santos não tá bem. E mesmo assim, o Kleber Xavier topou a ideia de eu vou botar 2 jogadores mais próximos da área e vou esvaziar um pouquinho o meio-campo, tentar empurrar o Ceará. Até conseguiu um pouco. O Roleiser também faz um primeiro tempo bom, assim como o Soteldo, que foi a principal jogada. Mas, claro, é uma evolução lenta, não tem milagre. Não dá para chegar e com o mesmo elenco você conseguir uma equipe tão diferente do que a gente vinha observando antes. E aí quando vem depois do segundo tempo, aí vem trocas, o Santos acaba se expondo um pouco mais, e no segundo tempo, se alguém tivesse que marcar gol, talvez devesse, apesar de todo o volume e a posse de bola do Santos, o Ceará teve as 3 melhores chances ali do segundo tempo, né, Calan?
Acho que o Serginho fez um bom resumo, teve essa mudança tática que ele já falou no 4-4-2 com o Tassiano e o próprio Tiquinho, né, sendo essa dupla, mas acho que essa bola passou muito pouco pelo meio de campo. Ficou o Solteiro do lado esquerdo com muita mobilidade, circulando bastante, o Escobar passava algumas vezes, foram as melhores dinâmicas do lado esquerdo do lado do Santos, e o Roleze saindo, né, do lado direito por dentro para circular, mas eu concordo com o Ramon, ficou muito previsível. E aí vem o outro lado também, né, de olhar o adversário. O Ceará é uma equipe que pouco ficou no campo defensivo do Santos, muito porque o Pedro Raul, que é o jogador que segura mais essa bola, ele não conseguia ganhar os duelos. Só que defensivamente o Ceará compete demais. É uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que coletivamente está um passo à frente do Santos. Essa é a grande verdade, sabe da sua real situação e por isso que se entrega o tempo inteiro, tem uma ideia de jogo, é uma equipe bem treinada e isso é muito claro. No segundo tempo quis o empate, acabou fechando um pouquinho mais, deixando o Pedro Henrique atacando bastante esse lado esquerdo, deu muito volume de jogo por ali, atacando a diagonal, e as melhores chances do segundo tempo de fato foram do lado do Ceará. Agora, o Santos melhorou com a entrada do Barreal, né? O Barreal conseguiu cair pelo lado direito, o Roleze acabou voltando mais para o setor de meio de campo, ficou o Tiquinho como único centroavante, depois o Kleber tenta outra movimentação, que é colocar o David Washington junto com o Tiquinho, enfim, ele tentou, mas realmente foi um jogo coletivamente muito abaixo do Santos. A gente sabe que para você organizar uma equipe ofensivamente vai demandar tempo, é claro, ao menos hoje não teve falha individual defensiva que colocou, pelo menos vai levar um ponto para Vila Belmiro, né? Poderia ser pior, que é o que vem acontecendo com o Santos, né? Muitos erros individuais que acabam jogando fora todo o planejamento daquele jogo. Esse último lance que a gente está vendo foi um crucial do confronto, finzinho já do jogo. O Felipe Fernandes de Lima, o árbitro do jogo, deu o cartão vermelho, expulsou direto o William Machado, mas depois, do zagueiro do Ceará, depois foi lá na revisão e retirou o vermelho. Então é isso, meus amigos, o que tem de tabela para as duas equipes, né? O Santos vice-lanterna, o Ceará o sexto colocado, é o que reflete os momentos também. De um lado, um Santos que está no Kleber Xavier, no seu terceiro técnico no Campeonato Brasileiro, estamos na 8ª rodada. O Kleber fez hoje o seu terceiro jogo apenas no comando do Santos, não consegue repetir a escalação, que tem muitos jogadores machucados, outros voltando. E do outro lado, o vozão do Léo Condé repetiu a escalação pela terceira vez seguida, ele tem uma base que é o time de hoje, uma base muito bem estabelecida, vem com um trabalho desde junho do ano passado, muito mais tranquilo para trabalhar o Léo Condé hoje. O Ceará agora volta a campo contra o Sport no próximo sábado e o Santos tem esse clássico na Arena, né, na Neoquímica Arena, diante do Corinthians. Deixa eu agradecer então, obrigado meus amigos, Isabelle, Serginho, Aline, bom descanso para vocês, obrigado pela presença aqui no Troca, hein? Valeu. Valeu demais. Só um último detalhe, tá? O Zé Rafael estreou hoje. Estreou pelo Santos depois de 170 dias. Ele que fez história aqui no Allianz, né? Por 6 temporadas no Palmeiras. Chegou com um problema crônico na coluna, passou por uma cirurgia. Hoje ele estreou no finzinho do jogo. O Zé Rafael, camisa 6 do Santos. É isso. Obrigado. Jogador que imagino que possa ajudar muito, né? O Santos, porque não sei se vocês concordam, meus amigos. Obrigado, pessoal, aí do estádio do Allianz Parque. Não sei se vocês concordam, Ramon e Mansur, mas falta um pouco de costura no meio-campo, né? O Santos joga muito por fora, cruzando bolas na área, e falta um pouco de jogador para tabelar por dentro, não por característica. O Santos até tem. O Roleze é um jogador desse tipo, o Barreal pode ser, né? O Bom Tempo também tem qualidade para fazer, mas é algo que o Zé Rafael é especialista, né? Em fazer esse jogo andar por dentro. Acho até que a formação de hoje dava um pouco para ter um pouco mais desse jogo, claro, por dentro. O Roleze tinha o lado direito como um ponto de partida, né? Ele quase sempre... Aliás, até acho que faltou um pouco de profundidade ali pela direita, por característica dele e Aderlan, ele vindo por dentro. O Aderlan nem sempre é esse jogador que vai estar o tempo todo fazendo a ultrapassagem. Só que o que acontece é que o Soteldo chama demais o jogo também, né? Então, quase todas as bolas terminavam sendo entregues ao Soteldo para ele fazer. Já é automático. E o time vai pendendo naturalmente para o lado esquerdo. Mas acho que nesse aspecto o Zé Rafael pode ajudar. Acho que a opção hoje de início pelo Tassiano, até acho que ela não era uma coisa sem sentido, se você pensar em característica. Sim. O Tiquinho, embora seja um centroavante, que ocupa a área, que pode estar ali para finalizar, ele faz muito esse movimento de saída da área para vir em apoio, né? E o Tassiano ataca muito a área, então poderia ser uma preocupação também de ter sempre uma presença por ali.
Só que, de fato, no segundo tempo, com a entrada do Barrial pelo lado direito e o Roleiser vindo para ser esse meia central, o Santos até teve algumas das melhores chances dele. Jogou um pouco mais por dentro, né? Porque tinha um pouco mais a bola. Era um jogo de muito controle, pouca chance clara, vieram a aparecer um pouco mais no fim. Aí, no final, não, o Santos foi se abrindo e o Ceará teve algumas escapadas. Agora, você sabe um jogador que tem um jogador que é... Um time que tem um jogador que é tão desequilibrante como o Soteldo, acho que faltam dinâmicas para deixá-lo um pouco mais sozinho com o adversário, né? Se a gente pegar o Santos do Sampaoli lá em 2019, em que o Sampaoli tinha Marinho e Soteldo, o Santos muitas vezes costurava do lado direito ali do Marinho, invertia a bola no Soteldo e o Soteldo pegava o marcador no mano a mano e levava muita vantagem, né, sobre os adversários. Dessa vez ele continua pegando muito na bola, mas a jogada já está aqui. Isso faz com que tenha uma população grande de jogadores ali do lado dele, né? Isso dificulta, por mais que ele continue sendo desequilibrante, mas é menos espaço para ele jogar e mais gente para bloqueá-lo, né? O estudo também dos adversários, dos técnicos, influenciou muito nessa questão. Olha, gente, se trocar pelo lado direito aqui, fica atento na inversão, porque vão tentar buscar o Soteldo. Mas o que o Serginho falou, nessa pequena evolução do Santos com o Kleber Xavier, a gente viu uma mudança de posicionamento. Ficava o Soteldo bem aberto pela esquerda. O Escobar, que é um lateral de passagem, passava muito mais por dentro. Ele teve hora trabalhando bola no segundo tempo como meia, como um volante ali no círculo central, virando bola para o lado esquerdo. Então, assim, o Kleber já está buscando alternativas para tentar trabalhar e deixar o Soteldo em condições que ele fique aberto pela esquerda e consiga trabalhar, né? A gente comentava, né, Mansur e Diniz, como é chato marcar o Soteldo. É muito. Porque ele dribla para os dois lados, ele consegue sair com facilidade para os dois, usa muito a perna esquerda para chegar ao fundo do campo e cruzar. Cara, se não tiver dobra de marcação no Soteldo, o lateral direito sofre muito, tá? Ele ameaça cruzar com a direita, traz para a esquerda, ameaça com a esquerda e traz para a direita. E uma coisa só para finalizar o Soteldo, eu não sei se foi o Serginho ou a Calan que chamou a atenção na transmissão e eu concordo. Ele está sendo mais objetivo com o Kleber Xavier. Ele está parando de ficar cortando toda hora. Ele corta uma, duas e cruza. Ele traz para o fundo, ameaça, leva para o fundo de novo e cruza. Mas aí, nesse ponto, não sei se também... eu acho que o Santos tem poucos jogadores na área, né, nesses cruzamentos. Quase que invariavelmente é o Tiquinho, no máximo o Tassiano, que às vezes o Tassiano se aproxima um pouco para tentar fazer uma tabela. A área fica com pouca gente, né? Mas aí, gente, esse debate ele vai... do alto a baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, né? A gente está falando de um time que fez cuja comissão técnica fez hoje, que é o terceiro jogo. Lógico, Quanto tempo? Tem um mês já de trabalho? Não tem. Então, é difícil. A estreia foi o CRB, dias, né? CRB, o jogo foi dia 1º de maio, hoje é dia 12. Sem contar 1 ou 2 treinos antes desse jogo, 16, 17 você não tem 15 dias de trabalho. E aí, o que acontece muito assim? É a instabilidade dos trabalhos somada a um excesso de futebol. Tem jogo em excesso, jogo demais. Então, os jogadores vão à exaustão, as comissões... O Santos até tem um calendário mais racional do que outros, porque ele não tem competição sul-americana pela circunstância de ter vindo da Série B. Isso dá um pouquinho mais de tempo. Agora, no geral, assim, a gente tem um campeonato que ninguém parece feliz, né? Não se desfruta de nada, porque é jogo demais, os jogadores estão exaustos, as comissões técnicas não trabalham, a torcida quer resultado, você acaba precisando tirar jogadores de alguns jogos, como não tem trabalho, você também não tem um elenco formado e que tenha entendido totalmente o modelo a ponto de manter desempenho quando você faz 4 ou 5 mudanças, o time perde, a torcida protesta e aí você vai criando um ciclo vicioso de mau humor no futebol brasileiro permanente. Então, é um ambiente quase sempre tenso, tem sempre alguém para ser demitido, tem sempre alguém sendo sob protesto. A gente viu nessa rodada um treinador ser chamado de burro, não é com 20 dias de trabalho ou com 20 jogos, foi com 20 minutos de jogo da estreia dele. E a gente teve um grito de time sem vergonha que estava ecoando no estádio no exato instante em que um jogador preparava o belo chute, no caso do Rubens, para fazer o gol que empatou o Atlético e o Fluminense. Porque está todo mundo sob ataque o tempo inteiro, porque está todo mundo de mau humor. Às vezes a torcida pode também estar chamando o cidadão de burro por ter aceitado o emprego. De repente pode ter essa interpretação. Eugênia, brilhante. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. O Neymar esteve hoje lá, não para jogar, não pode ainda, está se recuperando. O Santos até publicou alguns vídeos aí do Neymar fazendo um trabalho com os fisioterapeutas no campo, né? E o Neymar esteve lá para receber uma homenagem. Ele completou lá no jogo em que ele machucou a coxa 100 jogos na Vila Belmiro.
Por isso, no intervalo hoje, ele desceu ali ao gramado sintético, ao tapetinho do Allianz Parque para receber uma homenagem, né? Imagino que o torcedor esteja ansioso para vê-lo no campo, não com botas, né, de cowboy, quase botas de cowboy ali, mas com chuteiras para poder jogar. E recebeu ali a homenagem, né, das mãos de um ídolo do Peixe, o bravo e bom Edu. Olha lá, coisa linda. É isso aí. E hoje também a gente mostrou ali no finalzinho dos melhores momentos, né, um lance difícil para a arbitragem, né? O William Machado dá um carrinho no David Washington, o árbitro, sem dúvidas ali, o expulsou, né? Era o último homem, e me pareceu ali num primeiro momento bastante justo até o cartão, né? Meio inevitável, mas ainda bem que temos a tecnologia, né? Porque depois, ao ver a repetição, fica bastante claro que o William Machado toca a bola primeiro, depois até um contato ali do quadril dele, né, com o tornozelo direito do David Washington, mas ele primeiro toca a bola. E aí, com razão, o VAR chamou o árbitro e sugeriu que ele anulasse o cartão vermelho. E a câmera de trás do gol e as câmeras mais de baixo, o que parecia ser um raspão dele na bola, não mostra que ele pega bem cheio na bola mesmo, né? Pega bem cheio. E aí acabou se fazendo justiça. Olha lá, o toque na bola é muito claro, né? Depois ali, ó, o quadril na perna direita do... A única pulga atrás da orelha que eu ainda fiquei no lance mesmo tocando a bola, né? Para ele tirar a bola, ele coloca em risco a integridade do adversário. Um pouquinho mais de choque do quadril pressionando contra a grama, podia ter lesionado. Lance difícil, né? Aqui, a gente vendo e revendo, eu mudei de opinião acho que umas 3 vezes. Imagina no calor do jogo, ainda bem que tem o VAR, né? Mas durante o jogo mesmo, no replay, não foi mostrado pra gente a questão... Aí, esse lance pra mim parece não toca. É vermelho direto, é falta. Mas aí tem um lance do VAR, que só aparece no VAR, que toca na bola mesmo, né? E a convicção do William Machado também de levantar apontando a bola também, assim, ajudou muito lá. A gente vê que ele realmente toca. Esse é o lance. Agora, repara a perna esquerda e o quadril do William Machado. Né? Acaba tocando ali no pé direito do pé direito do David Washington. E ele muda bastante a trajetória da bola também. Acho que isso influencia também bastante na decisão do árbitro. Sem dúvida. A gente vai voltar a falar desse jogo daqui a pouco, né? Quando a gente tiver as entrevistas coletivas, tanto do Kleber Xavier quanto do Léo Condé.